Fala galera, seguindo aqui para o nosso segundo vídeo aqui do HackerRanking, utilizando a linguagem Kotlin, a gente vai cair aqui no desafio do Diagonal Difference, né? A ideia dessa playlist, né, como comentado ali no vídeo anterior, é a gente estar praticando e praticando e praticando bastante, porque é só assim que a gente vai de fato aprender uma linguagem, né? A gente só aprende praticando, beleza? Então, seguindo para o nosso desafio, eu vou acessar, né? E eu já dei uma lida prévia aqui nesse desafio e basicamente só para explicar para vocês, ele vai te dar uma matriz quadrada aqui, né? E a gente vai fazer as somas das diagonais, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, e vai fazer a subtração entre as duas e pegar o valor absoluto, né? Ou seja, ele não está interessado no valor negativo, ele só quer a diferença ali, né? E fazer o absoluto para pegar o valor positivo, beleza? Então ele deixa aqui, né, como exemplo, né? Ele pega a diagonal principal, pega aqui a diagonal, outra diagonal, né? 1 mais 5 mais 9 dá 15, aí ele faz também aqui a outra soma, faz a subtração que dá 2, né? Sempre positivo, beleza? Interessante notar que essa matriz, né, apesar dos exemplos que ele dá sempre com 3 elementos, a nossa matriz ela pode ser de n tamanho, né? Tamanho n. Pode ser 5 elementos, 10, 15, 20, né? Uma matriz 20 por 20, por exemplo, né? Mas vai ser sempre quadrada, né? Porque senão não vai dar certo, né? Enfim. E aqui embaixo ele já predispõe aqui algum código aqui para a gente pré-implementar, né? Selecionando a linguagem Kotlin aqui, a gente percebe que tem uma função main que já faz algumas coisas, né? Para receber os valores que ele comenta aqui, né? Do input. Né? Então a gente não precisa se preocupar com o input, a gente só precisa implementar a função que irá fazer de fato a diferença das diagonais. Beleza? Então, se você quiser dar uma pausa no vídeo para tentar resolver esse desafio, eu aconselho você pausar agora que logo logo a gente vai para a solução, beleza? Seguindo para o código, então, a gente tem aqui o nosso array, né? O que a gente vai fazer para resolver esse desafio? Basicamente, a gente vai criar duas variáveis, a soma diagonal 1, que vai começar com o valor 0, e a soma diagonal 2, que vai começar com o valor 0 também, né? E a gente vai fazer um for aqui para percorrer o nosso array, né? Nosso array, vou criar aqui uma variável índice, né? Porque o que nos interessa nesse caso vai ser o índice, e eu vou mostrar o porquê. In vai começar no valor 0, né? Porque nossos índices começam no valor 0 e vai até o nosso tamanho do array, menos 1. Né? Por que menos 1? Né? Porque o nosso array, vamos supor no nosso exemplo aqui, ele tem tamanho 3. Né? Só que a gente não consegue acessar o índice 3. Né? A gente tem que sempre lembrar que o índice vai até o tamanho do array, menos 1. Beleza? Sendo assim, quem que é a soma diagonal 1? A gente vai fazer soma diagonal 1 mais igual array, né? O nosso querido array, e acessar aqui colchete index, colchete index. Dessa forma, a gente vai estar sempre acessando a diagonal, né? O elemento 0, 0, elemento 1, 1 e elemento 2, 2. Mas como é que eu vou fazer então para fazer o contrário aqui, né? Basicamente, a gente vai seguir uma lógica parecida. A gente vai pegar o tamanho desse array, menos 1, né? Que é o último índice que a gente tem, menos o nosso índice que a gente está percorrendo no momento dentro do nosso for. Sendo assim, se fosse aqui, nosso índice seria 0, índice 1, índice 2, onde a gente pega size menos 1, menos 0, dá 2, né? Size menos 1 dá 1, e size menos 2 dá size menos 1 menos 2 dá 0. Sendo assim, vamos seguir aqui para a implementação, né? Vou copiar essa linha e jogar aqui embaixo, soma diagonal 2, né? Aqui eu vou fazer array.size menos 1 menos index, igual eu tinha comentado. E aqui eu vou criar uma variável chamada diferença, né? Onde diferença vai ser soma diagonal 1 menos soma diagonal 2.
E qual que vai ser o nosso retorno, né? Lembra que quando a gente está trabalhando com função, a gente precisa estabelecer o retorno da função quando ela é explicitada, né? Se tivesse só isso daqui, né, não precisaria retornar nada, mas a gente realmente, essa função precisa retornar a diferença da diagonal, né? O próprio nome dela, né, sugere isso, né? E a gente tem que lembrar sempre de ter funções com nomes bons, né? E se eu olho aqui diagonal difference, já me remete aqui que é um cálculo ali para a diferença da diagonal, né? Enfim, tenho aqui a minha variável de diferença. Lembra que a gente precisa sempre retornar um valor positivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um return if diagonal diferença for maior que 0, retorna simplesmente a diferença. Caso não, seja diferença vezes menos 1, para a gente inverter o sinal do código. Vamos executar isso daqui. Eu dou Ctrl S sem querer sempre, que eu faço mudança, mas enfim. Vamos rodar o código. Está processando. Processando. Pode demorar um pouquinho. Beleza, a gente passou o nosso cenário de teste. Se a gente der um submit code, vai rodar uma rotina de testes para validar se nosso código está fazendo sentido. E, como já esperado, todos os nossos testes passaram. Beleza? E aí, gostaram do desafio do HackerRank? Muito legal, né? Mas agora é meu desafio para vocês. Comenta aí como é que você fez e se você conseguiu fazer de maneira melhor que essa. Beleza?